Olá, pessoal. Vamos então entrar nos conteúdos da biomecânica do exercício 2. Essas duas primeiras aulas elas são bem introdutórias, né? Nós vamos falar da biomecânica dos ossos, das articulações. Encerramos falando sobre flexibilidade, toda a parte de treinamento de flexibilidade. Qual o impacto disso para a biomecânica dos exercícios que nós realizamos no dia a dia, ok? Então, para dar início, então nós vamos falar de biomecânica dos ossos. É importante a gente entender quais são os tipos de ossos que nós temos, né, e a estrutura desses ossos. Então, aqui nós temos o exemplo de um osso longo, tá? E nós temos a medula espinhal, aqui bem externo nós temos a cartilagem articular, né? Nós temos toda a parte de circulatório dentro das veias e artérias dentro do osso, e nós temos a medula óssea que produz as células sanguíneas nossas, ok? Bom, em questão de estrutura, o osso longo ele é dividido nas extremidades e a parte central. As extremidades do osso longo é chamada de epífise, tá? Que estão bem nas extremidades. Ela pode ser proximal quando ela está mais próxima do tronco e distal quando ela está mais distante do tronco. Nós temos também uma marca importante na estrutura óssea, que é a linha epifisária, tá? Que é a placa epifisária que nós vamos ver para frente, que ela é responsável pelo crescimento ósseo. E, de maneira geral, o osso ele é composto de carbonato, de fosfato de cálcio, né? Colágeno, né? Que é um tipo de substância, um tipo de substância que permite a elasticidade também, né? A água, tá? E magnésio, sódio, fluorito, tá? Então, o osso, ele é uma unidade também de armazenamento de minerais do nosso corpo, ok? Então, ele tem a característica de ser rígido, né? E ele tem uma resistência muito grande à compressão e também à tensão. Então, lembrando que a compressão, a, a compressão, ela é uma força que vem direcionada para o centro, tá? Isso é uma força de compressão, ok? E a de cisalhamento, desculpa, a resistência tensiva, ela é de tração, tá? Ela tensiona aqui, né? E quem tensiona dentro nos ossos são os tendões e ligamentos, ok? Tranquilo? Então nós temos essas características dos ossos. E os ossos, o tecido ósseo, né? Ele é formado, como ele é um tecido, ele é formado por células específicas, ok? Então, essas células, elas são os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, ok? Bom, qual a diferença e a funcionalidade de cada um deles, né? Os osteoblastos são células jovens, as mais jovens, os osteoclastos são células mais velhas, tá? E os osteócitos são células maduras. Então, quanto à evolução a idade dessas células, assim dizemos, né? Os osteoblastos são as mais jovens, os osteoclastos as mais velhos, os osteócitos são as células maduras, tá? Em questão de função, os osteoblastos, eles são responsáveis pela produção da matriz óssea, tá? Então, eles são a mão de obra que vai produzir a matriz óssea, ou seja, é o que vai permitir o crescimento ósseo, tá? Os osteoclastos são células importantes. Como elas são mais velhas, elas não estão envolvidas mais na produção da matriz, e sim no armazenamento e na captação ou recaptação dos minerais, principalmente do cálcio, tá? Então, ele fica na matriz óssea, captando o cálcio e outros minerais, para quê? Para facilitar ou para ajudar no remodelamento ósseo, ok? E os osteócitos são células maduras que, na sua grande maioria, ela secreta, ou seja, ela secreta algumas substâncias e minerais que são importantes para a manutenção do osso, ok? Bom, então, olhando em um pouco de anatomia, né, os ossos eles são de vários tipos, tá? Eles podem ser os ossos curtos, como por exemplo o carpo e tarso. Então, os carpos estão nas mãos, né? E os tarsos no pé, ok? São esses ossículos aqui que nós temos nas mãos, que formam a ossadura das nossas mãos e dos nossos pés, ok?
ok? Os ossos planos, por exemplo, com a escápula, nós temos a escápula, que é um tipo de osso plano, e eles são modelados, né, a partir do que a gente vai desenvolvendo, eles são modelados para atender a uma estrutura nossa, tá? Uma função do nosso corpo, tá? Os ossos irregulares, que com exemplo nós podemos olhar o sacro, e também as vértebras. Nós podemos perceber que cada vértebra, cervical, torácica, lombar e as sacrais, elas são tipos diferentes de ossos. E os ossos longos, né, é o que dão a estrutura de tamanho do nosso corpo, esses ossos longos. E eles são responsáveis, o crescimento desses ossos são responsáveis por nos dar a estatura que nós temos. Ok? Bom, então, ainda nas estruturas dos ossos, de tipos de ossos, nós temos a funcionalidade, né, do osso e o tipo do osso conforme ele é estruturado. Então, de acordo com a porosidade, ou seja, se ele é mais ou menos poroso, né, nós temos o osso cortical, que é um osso mais compacto, tá? Então, o osso cortical é o osso mais, que geralmente ele fica nas extremidades, estão localizados nas diáfises, tá? Eles são mais compactos. Então, esse osso, ele é um osso mais duro, mais rígido, tá? Então, como ele é muito rígido, ele facilmente entre aspas, né? Ele tem uma tendência maior a trincar, a quebrar mais facilmente, ok? No entanto, ele é muito resistente à compressão e tensão, como eu disse antes. O osso trabecular é um osso menos compacto, ele é mais poroso. Então, se a gente pode ver esses furinhos aqui que nós temos na cabeça, nesse caso aqui da cabeça do fêmur, né? Nós percebemos que ele é bem poroso, parece aquelas esponjas de banho, né? Por que que ele tem essa estrutura? Biomecanicamente falando, ele tem essa estrutura porque que quando a força ela chega nessa região do fêmur, né, esses canalículos aqui, eles dissipam a força que está acontecendo, que está gerando aqui na extremidade do osso. E quando ele dissipa, ele consegue amortecer ou absorver o impacto gerado por essas forças externas que acontecem, ou forças articulares que acontecem aqui na cabeça do osso, ok? Então, nas epífises, que são as extremidades dos ossos, nós temos muito osso trabecular, poroso, e na diáfise nós temos mais ossos, mais o tipo de osso cortical, mais rígido, que é para dar sustentabilidade, ok? Então, o osso trabecular, ele absorve impacto, a função dele é absorver maior o impacto, e dissipar essas forças que chegam no osso, o impacto do osso, né? E o osso, a diáfise, ela é composta mais pelo osso cortical, tá? Justamente para dar essa rigidez e essa estrutura, essa firmeza na estrutura óssea, ok? Bom, eles são chamados de anisotrópicos, tá? Esses ossos são chamados de anisotrópicos porque exibem diferentes propriedades mecânicas. Eles conseguem se ajustar, ou seja, eles têm funções diferentes, né? Propriedades mecânicas diferentes para forças aplicadas em diferentes situações, tá? Elas podem ser forças de compressão, por exemplo, em que o direcionamento da força ela está centralizado. Elas podem ser forças de tração, tá? No caso, os tendões e ligamentos fazem a tração na extremidade do osso. E elas podem ser forças perpendiculares, né, de um lado e de outro, né, que provocam um cisalhamento, tá? Ok? Que nós vamos aprender mais para frente. Mas o osso ele tem uma característica muito importante, que é justamente ele ser mais resistente à compressão, ou seja, a esse tipo de força aqui, tá? E muito mais fraco em relação ao cisalhamento, ok? Que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Bom, o crescimento ósseo, como que ele acontece? O osso longo, o crescimento ele pode acontecer de duas formas. Jean, quais são essas formas? Tá? Ele pode crescer tanto longitudinalmente, ou seja, em
em tamanho, em estrutura, como ele pode também crescer circunferencialmente, ou seja, a espessura do osso ela pode aumentar. A forma de crescimento, a longitudinal ou circunferencial, ela tem dois mecanismos diferentes, tá? Nós temos aqui, mostrado por essa seta, a linha epifisária ou placa epifisária, que é uma placa cartilaginosa, tá? Ela não é totalmente rígida e ela está presente na nossa vida, principalmente nas nossas fases de crescimento, na infância, até o final da infância. Quando a gente chega na idade adulta, ela tende na verdade, ela se ossifica, né? Porque a gente não cresce mais. Então, o que acontece com essa placa epifisária? Nós temos uma atividade osteoblástica, lembra do osteoblasto, que produz a matriz óssea? Então, nós temos uma atividade osteoblástica muito intensa, próxima a essas estruturas. Por quê? O osteoblasto, ele pega os filamentos cartilaginosos, tá? Juntamente com a hidroxiapatita, e ele tem essa capacidade de juntar e conectar a estrutura mineral ao cálcio, tá? Então a hidroxiapatita ela tem uma estrutura, né? E junta com os filamentos de cartilaginosos, de colágeno, fibras de colágeno, e aí acaba ossificando e ele vai empurrando o osso tanto para baixo quanto para cima, tá? E essa placa ela vai se distanciando, é o que provoca o crescimento ósseo, ok? Circunferencialmente, se eu vou o crescimento circunferencial, ou seja, a espessura do osso, ela é dada pelo próprio periósteo. O periósteo é a membrana ou conjunto de membranas, né, que forma a camada mais externa do osso, tá? Então, os tendões e ligamentos, eles ficam inseridos nessas estruturas, tá? Eles ficam inseridos na estrutura óssea e a cada vez que há uma tração do osso aqui, eu intensifico, eu acabo despolarizando a membrana óssea, né? E aí eu acabo intensificando a atividade osteoblástica nessas regiões, o que faz ele crescer em espessura. E aí acaba produzindo os acidentes ósseos que nós temos, tá? Os epicôndilos, que são essas estruturas mais pontiagudas, né? Porque eu tenho geralmente um tendão ou ligamento conectado aqui. E aí essa tração faz com que eu ative a maior produção de depósito de cálcio ali, através da ação osteoblástica. Ok? Bom, e aí, para a gente falar um pouquinho de resistência óssea, né, como que o osso ele resiste às diferentes formas de carga, quando a gente fala em biomecânica, a gente está falando em carga, né? E aí nós temos alguns princípios, e um princípio fundamental e muito importante é a lei de Wolff, tá? O que quer dizer essa lei de Wolff? A lei de Wolff, ela diz o seguinte, que a resistência dos ossos aumenta ou diminui à medida que aumentam e diminuem as forças funcionais. O que é uma força funcional? Então, por exemplo, se eu tenho um tendão conectado ao tendão patelar, se eu olhar lá no joelho, eu tenho a patela revestida pelo tendão patelar e ele se conecta na tíbia, tá? Então, ali naquele momento, quanto mais eu traciono o quadríceps, maior vai ser a tração realizada lá na inserção do tendão patelar. E aí, o que vai acontecer? Naquela região, eu consigo uma atividade osteoblástica muito maior e uma deposição maior de cálcio, maior de minerais. Ou seja, aquela região, ela é extremamente, ela tem uma resistência extremamente grande, tá ok? Ao mesmo tempo, se eu tenho a inatividade, ou seja, eu não tenho, é só você pensar quando você quebra algum membro, né? Você quebra algum membro e ele fica engessado por 3, 4 meses, o que acontece? Ele tem uma atrofia muscular e aí os tendões e ligamentos ficam parados, como eles não ativam, os ossos acabam ficando mais frágeis, tá? Então é muito importante nesse período de recuperação, assim que tirar o gesso, né, tem que ter muita cautela, porque os ossos estão mais frágeis, porque a resistência dele diminui pela inatividade de forças, ou seja, quem faz as forças funcionais? Músculos e os tendões dos músculos, né, e os ligamentos, ok?
E aí a gente consegue entender o que é a hipertrofia e a atrofia óssea. Tá? A hipertrofia é quando eu tenho um aumento nessa resistência óssea, ou seja, aquelas onde o tendão está conectado, ele acaba tracionando a mais deposição de minerais, atividade osteoblástica, o que vai acontecer é que ele vai ficando protuso. Não sei se vocês já perceberam, para quem já teve alguma fratura, geralmente é onde se cola a fratura, eu tenho um calo ósseo, porque houve uma atividade intensa ali de produção de matriz óssea para recuperar o osso, né? E ali armazenado ficou armazenado uma deposição de minerais maior, ok? E a fratura óssea, o conceito de fratura é o que? A interrupção da continuidade do osso, né? Então, ela é dependente das lesões que nós temos, né? Quando a gente quebra o osso, ou fratura, ou tem algum problema de pancada, que pode ter uma micro lesão ali, uma microfratura, né? E é importante a gente saber o quê? Lembra lá das placas epifisárias? Elas são responsáveis pelo crescimento ósseo. Então, durante a infância, próximo ao estirão de crescimento, se caso a criança ou adolescente acontece uma fratura em que acaba atingindo essa região da placa epifisária, o que vai acontecer? A atividade osteoblástica aumenta, eu vou calcificar aquela região e aí eu corro o risco do membro ser diminuído, o membro ser menor, ele parar, interromper o crescimento ósseo ali daquela região, ok? Muito bem. E aí, falando de resistência, nós temos que falar das forças, né, da ação das forças que acontece. Como eu mostrei para vocês, a força de compressão, por que o osso ele é mais resistente às forças de compressão? Porque quando a força de compressão ela está direcionada, tá vendo aqui, nas epífises dos ossos, eu tenho lá o osso trabecular que já absorve um pouco essa ação da força, ou seja, essa pressão que está acontecendo ali. Então eu tenho, veja, olha, ela é bem distribuída, tá vendo? Esse monte de setas aqui iguais, eu consigo resistir a essa pressão, essa força que está acontecendo aqui de maneira homogênea, tá? Durante a dimensão do osso, tá certo? Bom, a força de tensão acontece da mesma forma. Tá? Então, a força de tensão, quando ela traciona, tensão é tração, tá? Ela traciona, o que vai acontecer? Eu tenho também uma distribuição dessas forças de resistência aqui, esse monte de setinha aqui, de maneira homogênea na estrutura do osso, tá? Agora, o osso, ele é muito frágil ao cisalhamento.